Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata de Matemática e nesta aula nós vamos falar sobre a relação entre tangente, seno e cosseno, que são as relações trigonométricas, e vamos relacionar esses valores notáveis na resolução de problemas. Vamos começar então pensando um pouquinho, será que a única forma da gente poder encontrar o valor da tangente é por meio do triângulo retângulo? Só pelo triângulo retângulo relacionando aí os seus catetos? Acho que não, hein? Nós podemos achar essa relação de tangente na circunferência trigonométrica. Aqui eu trouxe para vocês exatamente a aplicação da relação de catetos de triângulo, só que dentro da circunferência trigonométrica. Relembrando a definição da circunferência trigonométrica para vocês, ela é a circunferência que tem o raio unitário e o centro coincidindo com a origem do plano cartesiano, ou seja, 0, 0. O raio unitário significa que a distância do centro para qualquer ponto da circunferência é igual a uma unidade. Bom, então aqui se eu tenho o triângulo ABC, a distância de A até C é uma unidade e as distâncias BC e AB são catetos desse triângulo. Por isso eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras e trazer para a nossa circunferência trigonométrica de que AC ao quadrado, AC vale 1, AC ao quadrado é 1, AB ao quadrado, AB é o seno desse ângulo. Lembra que o seno a gente olha sobre o eixo Y, está perpendicular ao eixo Y, então a distância AB é exatamente o seno desse ângulo alfa e de forma análoga nós temos aqui que a distância BC é o cosseno desse ângulo alfa. Então tá aqui seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Não é à toa que essa relação está escrita em vermelho nesse slide, porque essa relação é chamada de relação fundamental da trigonometria. Por meio dela, se nós tivermos o valor do seno, nós conseguimos encontrar o valor do cosseno e vice-versa. Além disso, se você tiver o seno, vou voltar aqui um pouquinho. Se você tiver o valor do seno, você consegue calcular o cosseno. Tendo seno e cosseno, você consegue ainda calcular a tangente, porque você já sabe que a tangente é a divisão do valor do seno pelo valor do cosseno. E aí eu trouxe para vocês aqui aonde é que nós visualizamos, já que o seno está sobre o eixo Y, o cosseno está sobre o eixo X, e onde está a tangente? A tangente está sobre a reta auxiliar, que é paralela ao eixo Y, perpendicular ao eixo X, tangente à circunferência trigonométrica no ponto 1, 0. Então, a projeção dos ângulos sobre essa reta vai te dar o valor da tangente desses ângulos. Então, aqui, dito isso, bastante informação aqui para vocês nesses slides, lembrando que nós vamos fazer uso da relação fundamental da trigonometria, eu trouxe uma atividade para vocês praticarem. Então, sabendo que o cosseno de um ângulo é 4/5 e que esse ângulo pertence ao quarto quadrante, calcule o valor de seno de x. Importante essa informação do quadrante, porque é por meio do quadrante que você consegue determinar o sinal dessa relação. Então, rapidinho vocês fazem e a gente já volta para verificar.
Vamos lá então, pessoal, verificar como foi que vocês resolveram esse exercício. Então, a gente sabe que seno quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Façam um círculo com uma estrelinha no seu caderno, que a gente vai usar muito, tá? Tem muitos exercícios de Enem, de vestibular, que você vai utilizar essa relação. E que o cosseno é 4/5. Então, o cosseno é um dado, é uma informação que você tem no exercício. O que eu fiz? Substituí o 4/5 no lugar do cosseno. Não esqueci de que ele deve estar elevado ao quadrado. Então, eu quero o valor de seno quadrado de x isolado, porque eu quero saber quanto é seno. E esse 4/5 que está positivo aqui, eu passei negativo para o segundo membro. Por que passou 16/25? Porque eu elevei ao quadrado. Então, 4/5 ao quadrado é 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Ali eu tenho uma subtração de duas frações, porque o 1 é uma fração de 1/1. Quando eu tenho uma adição ou subtração de frações, eu faço o cálculo por meio do mínimo múltiplo comum. Calculo o mínimo múltiplo comum do denominador, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Foi o que eu fiz aqui. Então, 25 menos 16. 25 menos 16 dá 9/25. Notem que eu continuo com seno ao quadrado de x no primeiro membro. Só que eu não quero seno ao quadrado de x, eu quero seno de x. Então, por isso, o quadrado eu vou passar para o segundo membro com a operação inversa, que é a raiz quadrada, que pode ser positiva ou negativa. Lembre-se que números positivos elevado ao quadrado resultam em números positivos e números negativos elevado ao quadrado também resultam em números positivos. Por isso, aqui nós temos duas possibilidades. Então, o seno de x vai ser raiz quadrada de 9, que é 3, raiz quadrada de 25, que é 5. Então, o x pode ser mais ou menos 3/5. Eu vou analisar de que esse ângulo, né, pertence ao quarto quadrante. Então, deixei bem grande aqui para vocês que se ele pertence ao quarto quadrante, então o seno é negativo. Como resposta, eu vou utilizar somente a alternativa em que seno de x é igual a menos 3/5, tá bom? Então, vamos continuar com essa prática aqui, agora já com outro exercício, onde eu já te dou um seno negativo e também te passo o intervalo em que ele está. Então, o seno do ângulo é menos meio. E esse ângulo está no intervalo 3π/2, 2π. Isso é para vocês analisarem qual quadrante que ele está. O que você tem que fazer? Calcular o cosseno desse ângulo. Então, vamos lá, gente? A nossa prática agora é com vocês.
Então, pessoal, vamos lá para a resolução desse praticando, né? Primeira coisa, anotem. Quanto mais você escreve, ou até leitura em voz alta, ajuda você a mentalizar essa relação fundamental da trigonometria. Então, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Lembre-se que isso saiu lá do triângulo retângulo na circunferência trigonométrica. Então, a gente sabe que o seno desse ângulo é menos meio porque veio no enunciado. Então, você substitui no lugar do seno menos meio e eleva ao quadrado. Menos meio ao quadrado é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, vai ser um valor positivo. Por quê? Porque qualquer número negativo elevado ao quadrado é positivo. Lembra que eu chamei a atenção de vocês para isso antes, porque eu sabia que a gente ia precisar aqui. Então, aqui eu terei 1/4. Esse 1/4 está positivo no primeiro membro. Quando eu for passar para o segundo membro, eu vou passar ele negativo, tá bom? Então, vão anotando essas dicas aí para você depois poder entender de onde veio tudo isso, tá? Então, ficou cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1 menos 1/4. Subtração de duas frações, mínimo múltiplo comum entre 1 e 4, que é 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, fiquei com 4 menos 1 sobre 4, que é igual a 3/4. Eu tenho cosseno quadrado de x, que eu não quero cosseno quadrado de x, eu quero cosseno de x. Então, por isso, o quadrado passa para outro membro na forma de raiz. Raiz quadrada de 3/4 é uma raiz de 3 dividido por raiz de 2. Lembrando que aí eu posso ter valor que pode ser tanto positivo como negativo. Então, cosseno de x vai ser mais ou menos a raiz de 3 sobre 2, que raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 3 é um número racional, deixa assim mesmo. Então, continuando, nós vamos analisar agora o sinal dessa relação de cosseno. O ângulo está entre 3π sobre 2 e 2π. Isso quer dizer que esse ângulo pertence ao quarto quadrante, ele está entre 270 e 360 graus. Então, ele está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo, porque são valores que estão à direita do eixo x. Logo, o cosseno de x será raiz de 3 sobre 2. Espero que vocês tenham acertado aí. Vejam que a gente está praticando bastante, que é para você fixar bem aí esse conteúdo, tá bom? Então, aqui, a tangente, para a gente poder relembrar, nós vamos poder calcular também fazendo a divisão de seno desse ângulo pelo cosseno desse mesmo ângulo. Então, aqui a gente não pode se esquecer de relembrar essa relação, porque ela pode sim ser utilizada e cobrada em alguns exercícios. Então, aqui, vamos ver se vocês conseguem aplicar essa definição. A gente sabe que o seno do ângulo é 3/5 e que esse ângulo pertence ao segundo quadrante. A pergunta é, qual é a tangente desse ângulo? Então, aqui você tem uma das relações e tem que achar a tangente. Então, com calma, façam os cálculos e a gente já volta para verificar se você acertou.
Vamos lá então, gente, colocando em prática aquilo que nós já estamos aprendendo. Começamos com a relação fundamental da trigonometria, seno quadrado de um ângulo mais cosseno quadrado do ângulo é igual a 1. E nós temos no enunciado que o seno desse ângulo é 3/5. Então, também sabemos, né, que a tangente é dada pela divisão do seno pelo cosseno. Isso quer dizer que nós temos que primeiro calcular o valor do cosseno desse ângulo substituindo 3/5 na relação fundamental da trigonometria. Então tá aqui, ó, 3/5 ao quadrado, que é 9/25. Está positivo no primeiro membro, eu passo para o segundo membro subtraindo. E aí fico com o seno quadrado de x. Aí eu consigo calcular o cosseno. Soma de duas frações ou subtração de duas frações, mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, então o mínimo é 25, fiquei com 25 menos 9. Quer dizer que cosseno ao quadrado de x é 16 sobre 25. Não quero cosseno ao quadrado de x, eu quero cosseno de x. Então, o quadrado eu vou passar para outro membro em forma de raiz, e essa raiz, como por ser quadrada, ela admite o valor positivo e também o valor negativo, porque ambos elevados ao quadrado resultam num valor positivo, que é o 16/25 que eu tenho ali na minha raiz. Aqui, os dois têm raiz exata, tá? Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Então, quer dizer que o cosseno desse ângulo pode ser mais ou menos 4/5. Mas nós vamos analisar o quadrante a qual esse ângulo pertence, ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o valor do cosseno é negativo, então cosseno de x vale menos 4/5. Mas o exercício pede o valor da tangente. Então vamos calcular o valor da tangente usando essa razão do seno pelo cosseno. Então no lugar do seno eu coloquei o 3/5, no lugar do cosseno eu coloquei já o menos 4/5. Então, tangente, quando eu tenho divisão de duas frações, pega essa dica, divisão de duas frações, eu copio a primeira do numerador e multiplico pelo inverso da fração que está no denominador. Então, 3/5 multiplicados por menos 5/4. Professora, mas não é o inverso? Sim, eu disse é o inverso, eu não disse que é o oposto. O inverso é só você trocar numerador por denominador. 4/5 ficou 5/4. Não muda sinal. Então, façam uma estrelinha aí nessa informação. Não é oposto, é inverso. Inverter só de cima para baixo, continua com o mesmo sinal. Então, agora eu multiplico. Bom, o 5 eu posso simplificar com esse 5, tá? Então, ficou menos 3/4. Beleza? Tudo espero que tenham acertado aí, não tenham errado ali o valor da tangente. Como eu gosto que vocês pratiquem bastante, trazer bastante prática para vocês, eu trouxe mais um exercício, só que agora, né, eu já ajudei um pouquinho, já te dei o valor do seno, já te dei o valor do cosseno, e o que você tem que calcular é o valor da tangente. Tá super tranquilo esse exercício, faça aí porque está fácil, a gente já volta para verificar ele.
Vamos lá então, gente. Aqui eu tenho os valores de seno e de cosseno. Eu vou aplicar a razão de seno pelo cosseno para achar a tangente, substituindo esses valores. Então, no numerador, 2 raiz de 2 sobre 3. No denominador, 1/3. Então, sempre eu gosto de dar essas dicas e eu gostaria muito que vocês anotassem para não fazer errado. Divisão de duas frações. Vou repetir a primeira fração que está no numerador e inverter a do denominador. Então, eu tenho 1/3, vai ficar 3 sobre 1, tá bom? Então, aqui eu posso simplificar 3, que está multiplicando, pelo 3 que está dividindo. Quer dizer que a tangente de alfa vai ficar 2 raiz de 2, ok? Então, aqui, nessa resolução, ou você multiplica o 2 pelo 3 e depois divide pelo 3, ou simplesmente simplifica o 3 pelo 3. Fica essa outra dica de que vocês podem dividir, tá? Quando estiver multiplicando, se estiver somando ou subtraindo, você não pode fazer essa simplificação, tá? Não vai errar lá numa adição e numa subtração, não, tá bom? Então, nesta aula nós vimos aí uma coisa muito importante, uma relação bem importante na trigonometria, que é chamada de relação fundamental da trigonometria, de tão importante que ela é. Eu espero que vocês continuem estudando, fazendo seus exercícios e as atividades propostas. A gente se vê na próxima aula.